E aí pessoal, tudo certo? Vamos falar hoje sobre a hipernatremia, fechando os distúrbios hidroeletrolíticos aqui no YouTube. Então a gente já falou de distúrbios do potássio, hiper e hipocalemia, a gente já falou da hiponatremia e agora a gente vai falar da hipernatremia, outro distúrbio aí do sódio. A hiponatremia vai ser muito mais comum, né, da gente encontrar por aí, principalmente em provas quando a gente vai fazer. Mas a hipernatremia também é importante, então a gente precisa saber dominar muito bem. Então, voltando aqui a falar sobre a introdução, né, os princípios. A gente sabe que o íon extracelular mais abundante que a gente encontra é o sódio. O potássio é o nosso íon intracelular mais comum, mais abundante, enquanto o principal íon extracelular que a gente tem é o sódio. E a gente tem uma variação de sódio normal entre 135 e 145. Quando a gente tinha um sódio menor que 135, a gente chamava isso de hiponatremia. Agora, a gente vai ver a hipernatremia, quando a gente tem o sódio maior que 145. Lembrando que essa variação vai depender muito da referência do laboratório. Então, é bom sempre olhar a referência do laboratório, que tem alguns laboratórios que vão ter outras referências. Tem alguns que dá a faixa de normalidade entre 130 e 140. Então, a gente tem que ficar atento a isso para a gente poder classificar de forma adequada esse distúrbio do sódio, beleza? E quando a gente fala de distúrbio do sódio, automaticamente a gente lembra de distúrbio da água. Um distúrbio do sódio é igual ao distúrbio da água. Por quê? Eu vou estar tendo muita ou pouca água. Então é isso que eu tenho que me ligar. Se eu tenho um distúrbio do sódio, olha para a água, porque está tendo alguma alteração na água. Se eu tenho sódio baixo, deve estar tendo muita água no meu organismo. Se eu tenho sódio alto, está tendo pouca água. Então é assim que eu vou pensar. E como é que eu vou ter uma hipernatremia? Ou eu vou ter um déficit de água livre, que é o mais comum de acontecer, ou eu vou ter uma deficiência do ADH, ao contrário do que é na hiponatremia, beleza? Vamos lá ver quais são as causas que a gente pode ter de hipernatremia. Então, a principal delas é a incapacidade de perder líquido. Não tem hipernatremia quem quer, tem hipernatremia quem pode. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu só vou ter hipernatremia normalmente em pacientes que têm alguma impossibilidade, alguma incapacidade de ingerir ou de perder líquido. Por exemplo, pacientes idosos, a gente sabe que pacientes muito idosos acabam não bebendo muita água, então a gente tem que sempre estar insistindo para o paciente beber água, então pacientes muito idosos acabam não bebendo água, principalmente idosos acamados, que não tem como pedir água. Então às vezes a gente tem um paciente idoso que está muito tempo acamado, às vezes as pessoas esquecem de dar água para o idoso. E ele não pede, então a pessoa acaba esquecendo mesmo. Então, idoso, acamado, principalmente uma coisa que a gente tem que sempre lembrar e olhar o sódio dele, tá certo? Pacientes que estão em coma, obviamente, se a gente não der água para o paciente que está em coma por via interal, a gente vai ter um paciente que vai desenvolver a hipernatremia. E pacientes RN, por exemplo, que também não tem capacidade de pedir a água. Então a gente tem que lembrar que isso provoca déficit de água livre e, portanto, pode causar a hipernatremia. E outra coisa é o diabetes insípidos. Então, o que é o diabetes insípidos? Não é por aumento de glicemia, não é por alteração de insulina, não é nada disso. Ocorre por conta do ADH. Então, eu tenho um diabetes insípidos do tipo central, diabetes insípidos do tipo nefrogênico. Diabetes insípido, ele é chamado assim porque ele vai promover alguns sintomas do diabetes, então principalmente a poliúria e também a polidipsia, porque eu estou perdendo muita água, eu acabo tendo sede e vou beber mais água, mas principalmente a poliúria. Por que eu tenho isso? Primeiro, de origem central, eu não vou ter a secreção do ADH. Então, não tenho secreção do ADH. Se eu não tenho a secreção do hormônio antidiurético, eu vou acabar tendo uma diurese muito profusa. Então, eu vou ter a poliúria por conta disso. E se eu estiver perdendo muita água, porque aí eu perco água livre, vai sobrar muito sódio no meu organismo. Então, eu vou ter uma hipernatremia por conta da redução da água livre. Já o diabetes insípidos do tipo nefrogênico é quando o problema agora é no rim, porque o central, o problema era na secreção do ADH, ou seja, eu tinha um problema na hipófise, especificamente na neurohipófise. Agora, no nefrogênico, eu até tenho liberação do ADH, mas eu tenho ou uma resistência à ação do ADH, que isso pode acontecer de forma hereditária, né, uma doença hereditária, ou eu tenho alguma doença renal que acaba promovendo alteração na minha medula lá no nefro ou nos meus túbulos, eu não consigo fazer essa reabsorção de água, eu não consigo fazer com que o ADH haja nos meus túbulos por conta de alguma doença renal que eu tive, ou doença tubular, ou doença intersticial, ou doença medular, tá certo? Então, é assim que a gente classifica o diabetes insípido nefrogênico. A base disso é que a gente não tem a ação ali do ADH, por isso que a gente tem uma poliúria. E se eu tô perdendo muita água livre, eu tô tendo muito sódio no meu sangue, o sódio tá ficando mais alto porque eu tô perdendo essa água livre. Então, essa é as principais causas de hipernatremia. Como é que vai ser a clínica? Eu tenho que lembrar de novo que se eu falo de hipernatremia ou de hiponatremia,
Eu estou falando de alteração neuronal, porque a minha célula que mais sofre com variação do sódio é o neurônio. E aí eu vou ter sintomas neurológicos associados a essa hipernatremia. Então, quais são os sintomas que eu posso ter? Eu vou ter sintomas relacionados, vou ter sintomas neuronais, porque eu vou ter agora, ao invés de ter um edema cerebral que eu tinha lá na minha hiponatremia, aqui eu vou ter uma desidratação neuronal. Por quê? Lembra que a água, ela sai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Na hiponatremia, o meu meio hipertônico era dentro do neurônio, porque o meu meio extracelular estava muito hipotônico. Aqui na hipernatremia, o meio hipertônico é o meio extracelular, porque dentro do meu neurônio eu estou com equilíbrio ali. Então, comparando o meio intra com o meio extra está muito hipertônico e o meio intra está hipotônico. Então, eu vou ter uma saída de água do meio intracelular, ou seja, eu vou ter uma saída de água de dentro do meu neurônio para o meio extracelular para tentar equilibrar ali esses dois meios. E quando isso acontece, essa saída de água de dentro do neurônio para fora da célula, eu acabo tendo uma desidratação neuronal. E essa desidratação neuronal, ela vai provocar sintomas neurológicos. O paciente pode ter cefaleia, o paciente pode entrar em coma, rebaixamento do nível de consciência. E uma coisa que importante da gente lembrar, que diferencia da hiponatremia quando a gente não tem um laboratório, é a presença de hemorragia. Então, hipernatremia pode causar hemorragia cerebral. Beleza? Como é que eu vou tratar isso? Eu vou tratar um déficit de água dando água. Então, eu vou repor a água livre, seja por via oral, seja por sonda nasointeral, se o paciente não estiver podendo ingerir por via oral. Então, por exemplo, você já pode ter visto prescrito aí, paciente que está em uso de sonda. Dieta via enteral, mais água livre, 200 ml de 4 em 4 horas, ou 300 ml de 6 em 6 horas. Isso é reposição de água livre para a gente corrigir uma hipernatremia. Tá certo? Eu posso fazer a reposição por via venosa, através do soro glicosado ou do NaCl 0,45. Por que eu uso soro glicosado? Porque soro glicosado não tem sódio, ele não tem nada de sódio, 0% de sódio. Então eu vou estar dando líquido para o meu paciente que não tem nenhum sódio adicional. Então nisso eu vou acabar diluindo, né, a minha hipernatremia e chegar à minha normonatremia. Então por isso que eu faço com soro fisiológico. Tem pacientes com soro glicosado, desculpa, 5%. Tem pacientes que eu não posso usar soro glicosado. Por quê? Porque o paciente está muito hiperglicêmico. O paciente está muito hiperglicêmico, eu não posso ficar usando o soro glicosado para ele. Então, o que eu faço? Eu posso utilizar o NaCl, só que agora a 0,45%. Porque ao invés de ter 154 mEq que eu tenho no soro a 0,9%, aqui eu utilizo metade, né, desse mEq de sódio que eu vou acabar tendo. Então, eu posso utilizar aí uma solução mais hipotônica. NaCl a 0,45 por via intravenosa. E eu tenho que reduzir também de forma cautelosa esse sódio. Assim como eu tinha que corrigir o sódio na hiponatremia de forma cautelosa, aqui eu também tenho que reduzir de forma cautelosa. Então, eu não posso passar de 10 mEq em 24 horas. Como é que eu faço essa correção aí? Quanto que eu sei que eu vou precisar dar de água para meu paciente? Eu vou ter que calcular o déficit de água. Ou eu vou fazendo essa reposição e vou dosando o sódio desse paciente, até chegar numa faixa de normalidade. Tá certo? Lembrando que eu não posso variar de forma muito abrupta aí esse sódio, porque, ao contrário do que acontecia lá na hiponatremia, que eu podia ter uma desmielinização pontina, aqui, se eu corrijo o sódio de forma muito abrupta, ou seja, eu aumento, né, reduzo a osmolaridade do meu meio extracelular, então agora eu tô com um neurônio desidratado, porque o meio puxou água da minha célula. Se eu corrijo isso de forma muito rápida, a água agora vai entrar de vez no meu neurônio. E aí eu posso provocar um edema cerebral de forma muito súbita. E esse edema cerebral pode causar consequências catastróficas, porque pode ser irreversível, o paciente pode herniar e aí a gente pode ter complicações muito graves por conta de uma correção rápida do sódio. Beleza? Então, as principais coisas que a gente tem que lembrar aqui é das correções rápidas do sódio. A gente tem que ter muito medo de correção rápida do sódio, porque a gente pode provocar lesão cerebral irreversível. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a hipernatremia. Espero que vocês tenham gostado aí da abordagem dos distúrbios hidroeletrolíticos. Claro que a gente sempre dá aqui a aula como um guia, mas as aulas daqui nunca podem ser a principal referência que vocês devem estudar. Então sempre procurar também outros livros texto, outros artigos para complementar o estudo. Beleza? Grande abraço, até a próxima aula.